Salve, salve galera! E aí pessoal, sentiram a nossa falta? Pois é, como vocês viram, estamos aí com um hiato bem grande desde o último boteco que nós gravamos. Mas eu explico. Eu já relatei no vídeo anterior que estamos com dificuldade de combinar horários com quem normalmente comparece aqui. Então eu troquei uma bola com a Vivi e aí eu vou meio que combinar com ela quando tivermos conteúdo e algum dos meninos se juntará a nós se eles puderem, para a gente poder dar continuidade nos conteúdos sem ficar muito tempo parado aqui no boteco, porque eu sei que tem gente que acompanha a gente aqui e a gente quer poder dar alguma regularidade. Por que eu digo uma regularidade, gente? Eu também estou bastante atarefado e sou eu que faço as traduções do conteúdo que eu trago aqui pra gente discutir. Mas alguém grita, Raga, mas aí a Galápagos já traduziu alguns. Sim, mas eu não quero pegar a tradução da Galápagos, até porque não é legal. Eles pagaram alguém, fizeram tudo bonitinho e trouxeram pra localização aqui no Brasil. E aí, para não ter treta nem nada, eu prefiro eu mesmo fazer minha própria tradução. Não uso IA. Eu gosto de fazer tradução bem clássica, porque é uma forma de eu praticar o inglês, e isso ajuda bastante, viu, gente? Quem quiser praticar um pouco de inglês no que tange a compreensão textual, é uma boa, porque aí você começa a se familiarizar com composições textuais em inglês e o que eles tendem a significar em português quando eu estou no processo de tradução. Então é uma recomendação aqui que eu deixo para vocês, e é essa a justificativa que eu dou para vocês do porquê que estamos agora nesse formato e nesse ambiente. Então Vivi, minha parceira agora mais do que nunca, estará aqui compondo espaço e quando puder, com mais pessoas convidadas, estando aqui conosco. Vivi, dá um olá aí para a galera. Oi, pessoal. Bem, agora não sou mais arroz de festa, já que eu tô fixa. E assim, sempre vai ser muito legal ter convidados, porque quando a gente discute em três surgem mais ideias, cada um traz todo um corpo de informações e metodologia de pesquisa que a gente faz para apresentar. Então, vamos seguir com o boteco, né? Dar os nossos pitacos, que geralmente são muito necessários, e trazer o que a gente consegue de informação, né? E como o Raga disse, nem tudo foi, né? Nem tudo tá aqui para a gente pegar e ter aonde ler as coisas. Então, bora lá para mais uma, né? Mais uma lore sheet que, para variar, é de vampiro, e a minha indignação de não ter lore sheet de lobisomem ainda se mantém ativa. Pior, né? E o pior, gente, é que, deixa eu ver aqui qual é o número. Essa lore sheet que nós estamos abordando, cujo o título é Sheriff Key, que inclusive é a lore sheet que veio junto com uma das interactive novels que foram lançadas alguns anos atrás. E essa interactive novel, o título é Parliament of Knives, que significaria Parlamento das Facas. E aí, cada uma dessas interactive novels tiveram uma lore sheet fornecida gratuitamente para quem quisesse acessar essas lore sheets e usar nos seus jogos de mesa. E essa aqui, junto com todas as outras que nós já fizemos no passado, é a de número 127. Caramba, 127. E deixa eu contar um segredo para vocês, ainda falta muita lore sheet de vampiro para percorrer. Não à toa que a gente tem aqui um quadro específico do boteco só para as lore sheets. E aí, como a Vivi falou ainda agora, de lobisomem. E o pior, aquele que havia sido dito no livro básico que não ia ter lore sheet, estou me referindo a Caçadora Revanche, já vai ter suas próprias lore sheets no próximo suplemento. E aí, Vivi, o que tu acha disso? Olha, eu poderia dizer que eu ia ficar muito puta, né? Mas hoje eu tô puta com isso. Mas que vem alguma coisa pra gente pôr em Hunter, né? Que tipo, de tanto o Cris aqui falar e o jogo, né, Cris? Você tá fazendo eu ler, porque o Vicos também fica. Vocês dois são duas pragas. Eu não quero mais narrar sistema variado. Eu quero ficar só no lobisomem, mas não consigo.
porque vocês praga fazem eu ler qualquer livro. Isso que eu não tô falando da Ivy, que faz eu ler os extras. Boa, boa. Então é isso. Dito isso, nós vamos falar hoje de Parliament of Knives, que é interactive novel, uma das 4 lançadas alguns anos atrás para a galera jogar. E eu vou ler agora para vocês o texto introdutório e descritivo do que essa lore sheet diz que vai entrar e encapar de cenário para quem quiser adotá-la. Vamos lá. O texto diz o seguinte: poucos membros nos domínios canadenses abastecem a sempre agitada fábrica de boatos igual ao enigmático Nosferatu e xerife que, até as mais tediosas das crianças da noite, reconhecem que o primeiro nome dele é um apelido. Caramba! Mas somente aqueles próximos a ele sabem da verdadeira identidade dele como James Coyle, um nome que ele abandonou nos Estados Unidos há décadas atrás. A característica mais marcante de Key, ou a falta disso, é a ausência das deformações monstruosas do clã dele. Como assim um Nosferatu que não tem deformação? Calma, gente. Na 5ª edição de Vampira Máscara vocês vão ver que tem uma alternativa de maldição que o clã Nosferatu pode adotar em jogo. Calma que a gente já vai abordar isso. Mas continuando. A característica mais marcante de Key, continuando, com a notável exceção de uma cicatriz sinuosa e pulsante que serpenteia o pescoço abaixo dele. Como a maldição foi alterada, nem suborno e nem ameaça foram bem sucedidas em arrancar o segredo dele. Olha, o período de Key no Canadá tem sido pontuado por ciclos de extrema violência. Ele chegou como um recruta em um golpe bem sucedido, apenas para ver o aliado dele, o recém-cunhado príncipe Cranston, assassinado pelas hordas Sabá de Montreal. Ele foi capaz de salvar o vampiro das chamas, o senescal do Cranston, de nome Arundel, o qual então elevou ele ao cargo de xerife, logo após ele assumir a praxis, que permaneceu ferozmente fiel ao príncipe dele desde então, agindo tanto como investigador como executor. Vivi, olha só aí, temos um Nosferatu que não carrega a mácula das deformações do clã. Contudo, para quem não sabe, foi lançado aquele suplemento do livro do jogador, né, uma coisa assim de vampiro, que trouxeram maldições alternativas para cada clã. E um deles é a possibilidade de, em vez de você ter uma deformação física, ter a antipatia sobrenatural das pessoas sobre o personagem. Rapaz, isso aí é nada mais nada menos que uma xerox da maldição Nosferatu de Vampiro Hacking. Chupa essa, galera. Vivi. Então, né, quando eu li isso eu fiquei muito pensando. Se fosse algo que apesar de ser daquela, uma coisa, né, que essa lore sheets vem daqueles jogos que não agradou muito, pelo menos a fanbase aqui do BR. E eles vieram com uma desculpa assim: a gente vai dar um jogo só de texto, sem imagem, sem acabamento, sem música, porque a sua imaginação é fantástica e limitada e você vai criar tudo, né? E essa ideia não colou muito bem, mas vendeu. Agora do xerife, o que eu fiquei pensando? Para ser algo assim, que tipo, nem tortura, nem dinheiro, posto, o que quisesse dele, fez ele contar, eu acho que é algo além da desvantagem do clã. Porque assim, só deixa uma cicatriz que é incômoda, né? Deixa ele bonito, mas assim, na minha cabeça, o que eu penso, ele não tem nem a desvantagem social de ser incômodo, de ter um hábito incômodo, ou ele ainda tem isso, e o que ele não explica é porque ele tem uma cicatriz, mesmo não tendo nenhuma deformação, né, pegando a outra vantagem,
porque aí ele atrai vermes e parasitas, tipo moscas, coisas assim, onde ele ficar por mais tempo. A explicação é por que essa cicatriz ainda tá ali, ele não cura e ela pulsa o tempo inteiro. Eu fiquei brisando no porquê desse segredo dele, porque eu sou a jogadora paranoica, né? Então, tudo que eu fiquei, desde que eu comecei a ler dele, eu fiquei do tipo, meu, não pode ser só a vantagem que tá no livro, sabe? Tem que ter ali um pulo, tem que ter alguma treta que ele esconde, seja da cicatriz, ou seja que ele é muito social e não tem nem a carga pesada de ações e tipo, sei lá, às vezes ele fede, ele é bonito, mas ele fede, e ele não tem isso, né? Porque ele é todo bonitão. Se você procurar ele na internet, você vai ver que ele é tipo, ele é misterioso, alto, bem vampirão, cabelo comprido, sobretudo, né? O padrão bem de vampiro à máscara. E o xerife tem um apelido, um xerife que vem de um lugar, né, que a gente vai ver mais pra frente, que era problemático, e é um personagem de uma novela que chama Parlamento das Lâminas, das Facas, tipo, que já quer dizer treta. Eu acho muito assim, tipo, esperável que ele tenha um apelido. Aí, ele é todo tipo, sabe, uou, vampirão, tipo, pra variar de regata branca, né, porque todos eles têm que usar, todos vampiros de novel compram roupa na mesma loja, não tem como, mas a gente achou que ficou na década de 90, veio junto. Então, assim, é um personagem poderoso, já se fala que, tipo, nada compra ele. Então, você tem alguém com uma moral, seja baseado no que for, que ela tá acima dos inimigos dele, né? Então, tipo, ele dá caldo pra manga na sua crônica, e a gente vai ver o porquê ele pode ser muito útil o personagem. Depois a gente fala do Logit. O personagem é útil. E Vivi, a gente sabe qual é a razão, né? Tu quer dar esse spoiler ou a gente fala mais tarde? Eu tô me segurando pra não adiantar a pauta. Então pronto, bora se segurar. Porque, gente, de fato, quando a gente pegou esse material, a gente ficou curioso. Pô, é só seria só essa alternativa de maldição? Mas não é só isso não. Mas a gente vai revelar daqui a pouco. Vamos para as fontes que nós obtivemos sobre esse material, para além da lore sheet. E a primeira fonte vem da própria página do jogo, do Parliament of Knives, que eu peguei lá do Choice of Games, que é a empresa que produziu o jogo. Lá o texto diz o seguinte: domine a política dos mortos-vivos através da esperteza e violência. Um príncipe desaparecido lhe dará abertura para trair o seu senhor e tomar o poder, ou você permanecerá leal. Parliament of Knives é uma novela de horror interativo de Jeffrey Dean, baseado em Vampiro à Máscara, estabelecida no universo da história compartilhada de Mundo das Trevas. As suas escolhas controlam a história. Ele é inteiramente baseado em texto, sem gráficos ou efeitos sonoros, e abastecido pelo vasto e imparável poder de sua imaginação. O príncipe morto-vivo da cidade capital do Canadá desapareceu, e a segunda em comando dele, Eden Corlys, quer que você descubra o porquê. Você tem sido leal a Corlys desde que ela abraçou você e fez de você um vampiro, mas isso poderia ser a sua chance de tomar o lugar dela. Você defenderia a sua senhora das acusações cruzadas ou juntar forças com os rivais dela para derrubá-la? A corte de mortais de Ottawa é unida e impiedosa, com tensões entre clãs que remontam por séculos. O príncipe está desaparecido por 4 dias e as antigas alianças estão começando a desmoronar. Como você potencializará o caos político a seu favor, as autoridades já estão em alerta máximo contra o novo grupo de anarcos na cidade, o qual vem quebrando a máscara ao revelar a verdadeira natureza deles.
Você terá de reunir evidências para demonstrar quais suspeitos merecem punição, e você não pode se dar ao luxo de adivinhar errado. Uma palavra descuidada poderia fazer você ser perfurado pelas costas com uma estaca através do coração e deixado para queimar no sol. Então, gente, essa é a descrição em que o jogo te coloca a possibilidade de proteger a sua senhora como grande príncipe que está ocupando o lugar, ou derrubá-la e ascender dentro da corte de Ottawa, a capital do Canadá. O que tu acha desse cenário, Vivi? Tá sem áudio. Eu tava tentando achar o mouse entre a janela de texto e de gravação. Ai, gente, é um cenário muito confortável, nada político, nada cuidadoso que você cai aqui. Tipo, às vezes a gente fala, nossa, isso é tão Black Mirror, mas isso é tão Vampira Máscara, né? Que é o lado extremamente social e político dentro das normas políticas e sociais da Camarilla. Você tá nesse baile em quem você vai confiar? Você vai seguir seu caminho, né? Aqui fala, a corte de Ottawa é fechada. Ela não lida bem com quem é de fora e ela é cheia de pessoas que te acham amigo agora, enquanto você é útil, e te acham descartável quando você não for mais útil que ela. Então, o que eu digo que não é um cenário confortável é que o xerife Key, ele vem de um lugar onde a política é muito forte e ele já, se você vai pôr na sua crônica, ele já cruzou esse caminho e de alguma forma sobreviveu para estar na sua crônica. Então ele tem esse peso. Já no jogo é o que fala aqui. Você está num lugar com muitos inimigos não declarados, amigos que você tem dúvida e ainda a grande chance de poder que talvez seja o que você quer, né? Uma coisa interessante dele é que nesse caos inteiro o seu personagem pode ter algum romance com ele, né? Dando um pouco assim do alívio romântico que pode ser, claro, com alguma ação, mas que ainda tem esse espaço para o seu personagem descansar um pouco no meio dessa treta inteira. Para quem gosta de jogo político, o cenário do jogo pode ser muito interessante para narrar. E já que a gente tem as fichas assim, os lore sheets de outros jogos que podem interagir nesse cenário. Se eu não estou falando besteira. Não, tá ótimo. Deixa eu botar aqui. Então vamos agora ao outro conteúdo de fonte que é agora retirado lá do fandom do White Wolf Wiki. Lá também ajudou bastante a pegar informações agora direcionada ao próprio xerife Key. Vamos lá, o texto diz o seguinte: pouco na aparência dele, exceto talvez pelas cicatrizes, o que ele sempre tenta esconder, trai o fato de que ele é na realidade um Nosferatu. Diferente de outros membros do clã dele, que consegue se passar como um humano comum. Os rumores estão fluindo entre os membros, companheiros dele, sobre o porquê de onde alguns dizem que rituais de taumaturgia fizeram isso, e outros vão muito longe para especular que Key não é afinal um Nosferatu, e somente alguns escolhidos sabem que a aparência do xerife é o resultado... Opa! Revela ou não revela, Vivi? Olha, revela pra gente tentar fazer as coisas daqui pra frente interessante. Não é na parte dele. Então tá. É o resultado do cativeiro dele nas mãos do Sabá. E que está sendo usado como uma cobaia por um tizimice chamado de Amadose. Vou fazer aqui um disclaimer. Eu achei do caralho esse plot twist. Mas vamos lá. Key chegou em Ottawa em 1977 a pedido do ex-príncipe Cranston para se tornar o co-conspirador dela contra o então príncipe Jonah,
o qual não apenas falhou em se livrar do Sabá em Montreal, mas também provocou a destruição de uma quantidade de membros, assim como a de incontáveis servos carniçais. Infelizmente, Cranston seguiu os passos de sua predecessora, pois o excesso de confiança dela a levou para uma emboscada e a subsequente destruição dela, que só conseguiu salvar o senescal de Cranston, o Arundel. Logo após a ascensão dele como príncipe, Arundel ofereceu a posição de xerife aqui, a qual ele agradecidamente aceitou, e o Nosferatu tem sido ferozmente leal ao príncipe dele desde então, que foi abraçado na Boston da primeira metade do século XIX, possivelmente no final do século XVIII, no meio de uma guerra com os Ventrue locais. O senhor dele foi morto logo depois, mas que teve sorte quando um dos Tremé da cidade, o Basil, uma suposta cria de Madeleine Coventry, decidiu levar a jovem criança da noite sob as asas dele. Basil fez amplo uso dos talentos do Ki, com a habilidade dele de desaparecer da vista, fazendo dele um espião ideal, e até ensinou a ele o básico do controle mental, mas finalmente vendeu ele aos Ventrue para salvar o seu próprio esconderijo. E isso não é algo que Ki gosta de se lembrar. E algumas formações de trivia aqui para vocês. Como xerife, Ki sempre advoga soluções mais sangrentas e mais brutais, mesmo se ele não estiver confortável com elas. Segundo, o domínio de Ki como um xerife, previsivelmente, é o Departamento de Polícia de Ottawa. Terceiro, ele dominou a ofuscação e é capaz de apagar memórias. Olha só. Próxima. Ki é um pseudônimo que ele adotou ao se tornar um membro. O verdadeiro nome dele é James Coyle. Próxima. Ele tem um possível interesse romântico pelo protagonista da novela. Dito isso, quem gosta de aventuras românticas, eis aqui uma boa possibilidade de você criar desenvolvimento com o xerife Ki. Próxima. Ele é tão apegado ao carro dele que explodi-lo faria ele chorar. Putz, grilo, essa parte poderia ter ficado de fora. Mas tudo bem. Próxima. Olha, tem gente que é assim Não. mesmo. Eu compreendo ele. Tem uma cultura entre os homens desse negócio de hipervalorização do carro. Mas, enfim, valores que se agregam a certas coisas. Próxima. Sim. Ele foi uma vez romanticamente envolvido com um dos carniçais dele, um policial de nome Sam. E por fim, Ki, de alguma forma, sabe que Janet Foreman não é uma irmã, mas na realidade outra personalidade de Therese. Se um protagonista Malkavian tiver um romance com Ki e escolher revelar a existência de seu amigo imaginário, Ki irá perguntar se é como aquela proprietária da casa noturna em Santa Mônica com diferentes personalidades. Olha só que interessante. Existem possibilidades que podem ser exploradas em jogo com esse xerife. Essa novela, Interactive Novel, comparado com o anterior, ela é bem mais interessante. Tem contextos aí que pode dar muito jogo, e não só dentro do jogo digital, mas também fora dele, caso você queira um dia narrar uma aventura em Ottawa. Muito bom. O que tu acha isso, Vivi? Eu acho ele interessante pra caramba, assim, né? Tipo, a gente tava comentando antes de gravar, pelo menos deram algum caldo pra ele, criaram um corpo, um passado, o que ele tá fazendo agora no futuro. Então, tipo, mudando cidades, alguma coisa assim, você poderia trazer pro Brasil ele como personagem, né? E tipo, em jogo, o fato de você saber, ou pelo menos desconfiar, que a Therese e a Jeanette são uma personalidade da mesma pessoa, e é uma Malkaviana super poderosa, quando a gente já viu, aliás, né? Acho que foi gravação do Rafa. A boate que você pode abrir, se você for um malcaviano que tem contato com ela, isso pode virar bastante o seu jogo. Você já tem essa informação, né?
vários vampiros conhecem, mas são aqueles vários que ainda são limitados. E você ser um malcaviano que sabe ali dentro com a lore sheet vai fazer um bom ajuste. Talvez economizar um ponto dentro dela. Muito bom. Ah, e detalhe, vocês viram lá que tem o plot twist do Sabá. Olha só que interessante. Tem um Tzimice que tem um certo poder de influência em cima do Ki. O Ki salvou o Senescal do príncipe anterior, da príncipe anterior, e por consequência virou xerife. Rapaz, que cama de gato que o Sabá tá criando em Ottawa, viu? Mal a corte sabe. E a gente sabe que tudo que você trouxer, né, tipo, que saiu em português, eu acho que saiu Montreal by Night, né, Montreal à noite, e sabe que caos e que zona era Montreal. Então imagina que, tipo, você pode trazer esse homem daquele caos inteiro para sua crônica, né, por exemplo, trazer de algum caos aqui do Brasil e pôr. Adaptar dá um trabalho? Tá. Mas às vezes vale a pena por causa do corpo e de você já ter ideia ali mais fechadinha pro personagem. Que assim, eu realmente achei ele bacanudo pra você pôr numa história. Só a aparência que é meio lugar comum. Que é o vampirão de cinema. Mas, gente, é bola no campo com ele e jogar. Agora a gente vai chegar na outra parte. E Vivi, outra coisa interessante. Se ele é descrito como cobaia de um Tzimice, faz todo sentido a maldição do clã Nosferatu não aparecer, porque ela está sendo modificada por outro poder mágico, que é o da vicissitude, que hoje, na quinta edição, é um dos poderes de proteanismo. Isso ficou muito interessante. Ou seja, um personagem Tzimice muito habilidoso consegue performar a carne do Ki ao ponto de acobertar as deformações e torná-lo belo, porque, como eu mostrei ainda agora em ilustração, é um personagem bonito. Ele, no mínimo, tem aparência 2 ali. Lembra? É 2 ou 1? No mínimo, aparência 1. Diga. Não, acho que no cenário novo é 3, já que ele não entra com a maldição. Infelizmente, ele não tem fichas, por isso que você tem que adaptar. E assim, você vê como é fechadinho? Ele foi criado por uma Tremere, né? Então, por isso que desconfia-se que possa ser maluquice de Tremere, já que ele tem dominação. Uhum. Né? E, tipo, eu tô tentando lembrar agora se os Tzimice nessa edição tem dominação também. Vou checar. Peraí que eu vou já checar, mas continua. Porque, tipo, gruda, sabe? Encaixa os dois, né? Que Tzimice é só o Tremere que terminou o cursinho. Não me batam. Vai seguindo, vai seguindo. Bora lá. Agora, eu acho que é isso. Tá, aqui desculpa. A gente já vai... Então eu vou ler aqui um conteúdo, e quando eu passar para Vivi de novo eu vou pesquisar aqui a questão do clã. Beleza, então tá aí as fontes de informação prévias para a gente começar a falar agora da lore sheet. Sendo assim, as vantagens que esta lore sheet do Xerife Ki foi pretendido entregar àquelas pessoas que adotarem para seus personagens. O primeiro nível tem o título de aliado de um aliado, que diz o seguinte: você trabalhou para aqui no passado, mas não diretamente. Você na realidade nunca se encontrou com o xerife, mas isso não necessariamente impediu você de usar a associação a seu favor. Uma vez por história, você pode bem sucedidamente conversar para sair ou entrar de problemas ao invocar o nome do Ki, a critério do narrador. Ou seja, dentro da cidade em que o Ki tiver poder de influência, que afinal de contas ele é o xerife, você pode dar a carteirada do: olha, eu sou amigo do amigo, tá? Sou amigo do cara. Eu sou amigo do cara, e se tu não quiser se envolver com o cara, é melhor tu me deixar entrar ou me deixar sair. Aí tu escolhe. E aí é teste de intimidação para ver se a fala do cara vai realmente... Eu tô falando do teste
Eu não estou dizendo que é teste, viu, gente? Porque aqui a vantagem está dizendo que basta você dizer que a vantagem é automaticamente ativada, não tem teste nenhum. Mas eu aqui estou brincando dizendo que você está fazendo um teste de intimidação para deixar a pessoa fazer o que bem entende no termos de deslocamento, entrar ou sair de um ambiente dominado por alguém. Vivi, seus comentários. Bem, parte negativa é o famoso uma vez por história. Nem vou falar das questões anteriores que a gente já discutiu muito, várias pessoas aqui, né? Que é o problema do que é história, quanto dura. E para uma vantagem de um ponto, eu acho ela até boa, porque você não tem teste, você só solta o nome e você tem essa passagem garantida, claro, a critério do narrador. Não quer dizer que você vai entrar na frente do príncipe, tentar estacar ele e falar, eu conheço o xerife Keith, né? Menos, um tanto menos. Mas você se meteu num pequeno encrenca, ou você precisa de informações até com a própria polícia, né? Ou, mais difícil ainda, você precisa encontrar as informações verdadeiras que a polícia está escondendo. E aí, dependendo de como vocês narram a cena, o narrador pode dar o ok, vocês saírem com bastante informação, que adianta bastante, né, o jogo. Então, no início, só discutam o que é história para o grupo, para não ter problema. E eu acho, tipo, discutindo, conversando o que é história e não querendo dar uma de louco, né, tipo de resolvedor do universo, eu acho muito boa. Um ponto para ter certeza de uma cena que pode ser sim complicada, mas, né, não a nível de matar a príncipe ou entrar no território sabá e querer atacar um bispo, ponto positivo para ela. Muito bom. Aliás, essa falta de pedir um teste, a gente vai ver, tipo, né, ao longo, porque afinal esse personagem vem de uma novel, onde você não faz teste, você faz escolhas. Tem gente que gosta muito, né, vocês vão perceber. Tem gente que já não é muito fã, prefere os testes. E aí é o famoso conversando, vocês se ajeitam. Então já tô comentando isso aqui para não comentar mais. Desculpa te cortar, Raga. Não, de boa, tá ótimo. Então agora a gente vai para o nível 2, cujo título é Ele Chama o Carro Dele de Ela. Nossa senhora. Mas bora. Antes da indicação dele para xerife, que era conhecido como um solucionador discreto e confiável. Adepto como ele é no trabalho de detetive e assassinato, ele ainda precisava de uma fonte para veículos discretos e outras ferramentas do ofício. Você foi um dos fornecedores preferidos dele, ganhando a gratidão dele por procurar um sedã prata em particular que ele ainda prefere para vigilâncias. Ganhe um bônus de 2 dados nos testes de finanças, manha ou persuasão envolvendo vender ou obter veículos e peças de veículos. Égua, Vivi, eu achei fraquíssimo. Assim, eu não estou dizendo que a qualidade entregue seja fraca. O que eu estou dizendo é a justificativa. Mano do céu! Só para dizer que você pode ter finanças, manha e persuasão, porque você fornece o carro que o xerife quer para fazer as vigílias dele. Nossa senhora. O pessoal... Não, pode falar, continua. O pessoal aqui não se esmerou muito não em criar um contexto para justificar essa vantagem. E o título então, nossa senhora, égua. Olha, o fato de, né, tipo, homem sempre chamar, sempre não, vai, mas geralmente, e supostamente a galera que gosta muito, né, pra ninguém processar a gente, tem essa coisa de chamar o carro sempre no feminino, sabe? Do tipo, a gente entra, se for prestar atenção, a gente entra, né, mais de hora comentando aqui. Mas eu acho que para um nível 2, como você falou, a vantagem é boa, mas você precisa fechar o seu personagem em lidar com veículos e mexer com isso para que ela seja garantida.
Então, assim, todo nível 2 tem um bônus e uma desvantagem, porque ele é o nível 2. Só que eu acho que essa desvantagem tá too much, tá muito mais para um nível 2. Talvez se isso fosse um nível 3, né? Aumenta ali um dado, reduz uma dificuldade, mas tipo, aí teria essa desvantagem, que eu acho que, tipo, isso é bem meu mesmo, gente, não é nem de regra de livro. Eu acho que você reduzir ou limitar o que o personagem, o que a pessoa que está jogando pode criar com o seu personagem, pode ser com o seu personagem, eu acho uma desvantagem muito pesada. Né? Não é todo mundo que vai querer, mesmo que você faça alguém que lidava no passado, tem que ser o passado recente, porque no mínimo você precisa de ter um pouco de fama, não que fama é com humanos, você precisa ter, meu Deus, status, influência, status, para não ser esquecido e ainda acessar esses caminhos. Então você já limita ali, tipo, ou você mexe ou você gasta ponto com isso e você já está comprando. Então eu não acho que vale muito a pena não, por fechar, mesmo a qualidade sendo boa. Se não tivesse essa limitação de você estar ali, precisar, ou se já te desse um ponto de status que fosse, para você poder arranjar alguma coisa de pôr no passado, eu acho que já melhorava, já fazia sentido. Sim. Não é porque... Perfeito. Agora a gente vai para o terceiro poder, cujo título é Detetive Particular. Você foi tutoriado por Ki na arte sutil de agir como detetive, e você passou anos aprimorando as suas habilidades. Em um raro momento de candura, o xerife confessou, melhor dizendo, que você era um dos estudantes mais capazes que ele já treinou. Ganhe a especialização Agir como Detetive para investigação ou manha, e uma vez por história, adicione 4 dados a uma rolagem usando essa especialização. Tá, entendi. Porque eu fiquei aqui lendo, tentando interpretar a vantagem. É o seguinte, gente. O que ele está dando é um ponto de especialização para você usar ou em investigação ou manha, que tiver assuntos de você estar investigando e monitorando um alvo. Tá, ok. E só que aí tem um adicional de que, por uma vez por história, você pode usar 4 dados numa rolagem especial que estiver envolvendo essa especialização. Legal, é uma vantagem interessante. Talvez eu diminuiria de história para sessão. Eu acho que ficaria interessante por sessão. E aí ficaria muito boa essa vantagem, condizente inclusive com o nível 3 de Lore Sheet. Vivi, seus comentários. Eu ia falar exatamente, o defeito dela está escrito por história. Gente, ela tá muito boa por nível 3, não tem ali desvantagem, ela só tem essa limitação por história. Né? Talvez por sessão, dependendo de quantas horas de sessão, eu acho que vale. Né? Nunca daria por cena. Aí eu acho que tá, né, complicado. Mas, tipo, a cada 2 sessões ali, eu acho que eu encaixo, né? Novamente, a gente conversando ali o que é história. E como eu sou um pouco assim, burrinha de vantagem, por isso que eu colocaria 2 sessões. Porque eu conheço alguns jogadores, eu estou falando de você, mexicano, se você assistir isso aqui, que só ia apurrinhar toda a sessão com isso. Porra, já deu nome, olha só. Não, ele é famoso, mexicano é famoso. Então vamos agora ao 4º nível, cujo título é Camaradas de Armas. Há muitos anos atrás, você auxiliou Ki na bem-sucedida defesa de Ottawa contra os invasores Sabá de Montreal. Aqueles poucos que sobreviveram à destruição do Príncipe Creston no subsequente contra-ataque malfadado que considerou você como um aliado. Eles se espalharam para outros domínios desde então, mas alguns podem ser convocados em tempos de necessidade. Esses camaradas contam como um maula de 3 pontos e lutarão em seu nome uma vez por história.
deve ser dado a eles uma notificação de 24 horas para se chegar e ficarem prontos para a ação. Em adição à proeza padrão de batalha, eles irão também dar um sucesso automático em qualquer conflito envolvendo o Sabá. Esse é o nível mais poderoso da Solar Cheat. Mesmo ele dizendo que é uma vez por história. Porque faz todo sentido que seja uma vez por história. Porque ele não é para você ser usado como se estivesse chamando o teu cão de guarda. É alguém de alguma outra cidade que tem um certo nível de poder, que tem um certo nível de influência, que está à sua disposição. Então você só vai naturalmente usá-lo em grande necessidade. Então faz todo sentido ser uma vez por história. E, mano do céu, é uma aula de 3 pontos que vai te dar sucesso automático em qualquer treta com Sabá. Rapaz, esse é um 4º nível muito bom. Excelente. Vivi, seus comentários. Eu juro pra você, primeira vez que eu vi, na hora que eu vi esse Maula 3, eu já comecei a fazer conta. Eu falei 4 pontos por um Maula 3. Sério, gente, uma hora fica automático isso. Você esquece a dinâmica básica de fome, mas quando você tá ali, né, nesse momento de estudar a Lore Sheet, você só pensa em matemática de ponto. Mas aí vem a frase, né? Eles irão também te dar um sucesso automático em qualquer conflito envolvendo o Sabá. Mexendo com o Sabá, gente, agora na V5, o Sabá é uma coisa muito mais oculta, não é todo mundo que sabe sobre eles são poucos, são divididos, são inumanos, sabe? Tem práticas, cultos e coisas que assim, muitos vampiros normais nunca terão a chance de saber, porque se encontrarem com o Sabá, não estou falando com os cabeças de pá, porque a questão dele é número. Se encontrar com um bando, você pode morrer. Se encontrar com o mais forte, você pode morrer, porque ele vai para o combate com outra preocupação que não é a humanidade que você segue, que você tem e que pode atrapalhar muito nessa hora. Ok, lá estou eu entregando novamente que eu acho a humanidade atrapalha. Não me julgue. Então, uma pessoa que conhece o Sabá, que lutou contra o Sabá e que é uma aula 3, esse ponto faz esse nível 4 valer a pena por isso. Se você tem esse sucesso garantido, porque esse ser esteve ali e você esteve lá também. Só que você vai precisar gastar ponto em conhecer Sabá e ele não, ele só chega com a informação. Então, gente, é avisar 24 horas e na hora da treta tá lá. Tipo, um vampiro que, mas não necessariamente ele vai lá lutar com porrada, mas ele pode ter grana para patrocinar suas armas, ele pode ter influência para a polícia nem chegar perto daquela área, ou se você, né, se a gente sabe que alguém que luta com Sabá perde um pouco de humanidade. Dá muita coisa para a história. Então, assim, eu acho que vale 4 pontos. Exatamente por esse sucesso. Que não é que você... Tipo, depois, se você for assim, tipo, otimizador de ficha, eu não estou dizendo que você pode usar esse fato de se encontrar com ele para brigar com o Sabá uma justificativa para você ter aprendido mais um pouco do Sabá. Não estou dizendo nada sobre otimizar sua ficha, mas, né, encerro por aqui as ideias. Muito bom. E agora a gente vai para o 5º e último nível da Lore Sheet, cujo título é Segredos Perigosos. Você trabalhou em estreita colaboração com Ki no passado e descobriu a peça-chave do segredo para a subversão dele da maldição Nosferatu. Se essa informação é inteiramente acurada ou não, é imaterial. Os membros poderosos acreditam que seja verdade e oferecerão a você uma bênção maior em troca de tudo que você souber. Se você escolher vender, você ganha 6 pontos para gastar em qualquer combinação de contatos, influência, refúgio e recursos. Divulgar essa informação fará do Ki um inimigo, o qual conta com um adversário de 4 pontos.
Guardar o segredo rende o respeito de Ki e você pode recorrer a ele uma vez por crônica como uma aula de 4 pontos. Apesar desse revés, eu achei interessante, muito mais interessante você ter o Ki como aliado. Muito, muito mais interessante. Por mais que ele tenha esse plot twist aí de ter um vínculo com o Tizimice. E aí, cabe a você ir conversar com o narrador se o que você sabe é verdadeiro ou foi uma invenção que o Ki deu a você para te enganar, para tirar você do pé dele, da real a motivação do porquê que essa maldição dele não aparece. E aí é conversa com o narrador, se ele topa revelar ou não. Agora, se ele topa que é verdade, você não vai estar só se envolvendo nas intrigas da Camarilla de Ottawa, você também vai estar por fora lidando com o Sabá. Chupa essa, mano. Tá afim dessa mistureba toda? Pode dar um jogo bem interessante. Vivi, seus comentários. Bem, eu achei ela extremamente narrativa, né? Tipo, essa lore sheet, ela é bem, tipo, bem focada na narração. E, gente, mano, aqui fala de veículos, aqui fala de luta, aqui fala de Sabá. Se você liberar para jogo na sua mesa, por favor, né, um pedido, coloquem esses temas na sua história. Inclusive, se você liberar o 5º nível, que é um que eu tô no mais ou menos assim, porque vale legal de ponto, mas vai depender novamente de estar na sua história, coloque gente querendo essa informação para o seu personagem, né? Você, pessoa que está narrando, você colocar aquela pessoa que está jogando em dúvida, né? Se vale a pena vender ou não. Porque se só ficar na cabeça dele e nunca aparecer esse dilema, né? Ele nunca vai sentir esse medo do que é ter o Ki como um inimigo, ou a necessidade de chegar e falar: nunca vou informar, para que o Ki chegue, bata no ombro dele e fale: cara, tô aqui, são uma aula 4. Assim, nem tem número, né? Não daria para ser um inimigo de 4 pontos. É de 4 pontos que ele fica inimigo, né? Eu só achei estranho esse 4 pontos, porque o inimigo ele é 2 pontos a menos que o Maula. Esse 4 eu acho que tá errado, Vivi, apesar de que tava assim escrito. Eu também acho que tá errado o número, não bate com o cenário. Ele é 2 pontos menos que o Maula e ele é considerado o dobro. Isso. Né, para você criar pontos. Gente, a gente não tem, tipo, nível 8, né, para ali no 5 que você é um príncipe. E é ponto pra cacete pra você fazer, né? Agora que a gente tem o Guerrero Wars para você montar alguém ali para isso. Né? Então eu acho que as contas ali estão mal feitas. Mas, tipo, né, como eu falei, é muito mais narrativo. Se você for colocar essas questões no jogo, eu acho fenomenal colocar, né? Eu gosto que aconteça comigo, né, como jogadora. Eu acho fenomenal quando a gente consegue colocar o jogador na dúvida se vale a pena ou não. Porque aqui está escrito que esse jogador entende, né, essa pessoa que o jogador entende que ela vai sentir essa tensão. Porque imagina, você tem a fofoca do ano, você tem a fofoca da firma que ninguém vai aguentar. E aí alguém tá chegando e falando que vai te dar uma baita vantagem em qualquer coisa, se você contar para ela. Só que você tem o peso de alguém corrigindo os números, né, para inimigo. Você tem o peso de um cara que pode ser um príncipe nas tuas costas e você vai perder tudo que ele te dá. Uma vez por crônica é legal, porque chamar o Ki ali pra treta é muito bom. Então, assim, quem tá narrando, coloque esse dilema, e você que tá jogando, peça por esse dilema na narração. Na sessão 0, gente, combinem, não exatamente quando vai surgir, mas, sabe, coloquem, porque, como eu disse, aqui tem muita situação que precisa ser colocada. E às vezes a gente permite uma lore sheet e esquece de colocar o peso dela no jogo. E essa daqui, gente, precisa de um conflito. Precisa de uma questão moral. Acho que é um dos
né? Tanto nível 4 quanto aqui. É uma das coisas que eu mais gostei, porque eu adoro coisa da ferramenta narrativa. Uhum. Só corrige aqui os números, né? Porque realmente o 8 não existe. É, exatamente. Então, Quem criou provavelmente não se tocou dessa diferença de pontos entre Maula e adversário. Então, fiquem já antenados que esse número não condiz com o que o jogo realmente define de pontos de adversário. E agora, vamos para as nossas considerações finais. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu gostei mais do background do personagem do que a lore sheet propriamente dita, tá? Por mais que o nível 4 seja muito bacana e o quinto dê todo esse pano para jogos de narrativos e intrigas, eu achei muito mais interessante a história. O plot twist dele estar envolvido com Tizimice e por tabela Sabá, eu achei sensacional. E você pode explorar isso até como a motivação de jogo de um grupo, do tipo, olha, vocês foram pagos para descobrir o segredo do Ki. E aí, consegue ou não? Isso pode dar uma aventura e tanto. Então, se você for optar em usar essa lore sheet, tem aí esses pormenores que nós demos aqui, mas sinta-se encorajados a adaptá-lo para a sua cidade de jogo, porque você pode também ter um outro personagem Nosferatu com esse mesmo formato, que veio de uma origem similar a dele para a sua cidade de jogo. Dá para fazer isso muito similar. Vivi, suas considerações finais. Raga, não tenho o que adicionar do que você falou. Fechou. Sério. E olha que eu sempre falo, mas fechou. Muito bom. Então, gente, chegamos ao final de mais uma lore sheet do V5. Agora, Vivi permanente no quadro do Boteco. E a semana que vem... Não, semana que vem não, porque ainda tem que montar o conteúdo e acertar uma data de gravação com a Vivi. Talvez semana que vem, não sei. Mas vai ficar conforme a nossa disponibilidade, mas a gente vai retomar a nossa frequência razoável para que possamos trazer comentários sobre conteúdo de World of Darkness, quinta edição. E da próxima vez que nós estivermos aqui vai ser novamente sobre Lobisomem, o Apocalipse. Lembrando que já estamos chegando ao final do livro básico do Lobisomem Apocalipse. E aí eu vou decidir com a Vivi qual suplemento de Lobisomem a gente vai abordar para seguirmos trabalhando. Não é isso, Vivi? Sim. Ai, até dá dor de decidir, mas vamos. Então é isso, galera. Detalhe. A próxima lore sheet que a gente vai futuramente abordar aqui, quando voltarmos para as lore sheets, é a Trupe Parthenon, que é a quarta e última das Interactive Novels. E a Interactive Novel específica dessa trupe é Sins of the Sires. Então tá aí a próxima lore sheet que deveremos vir aqui daqui a algumas semanas comentar. Agora, para finalizar, Vivi, peço para que você, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.